Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu quero destacar alguns pontos da lição de hoje, domingo, dia 13 de agosto. O título é Espiral Descendente do Pecado. O texto, que eu gostaria de ler com vocês, inicial, aqui está em Efésios 4, 17 e 19, diz o seguinte: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Interessante que nesse ponto aqui, Paulo, ele destaca aqui, a partir desse ponto aqui do versículo 17 em diante, até o final do capítulo, ele compara, entre a vida daqueles que têm Cristo e a vida daqueles que não têm Cristo. E interessante é que ele destaca aqui que os gentios, eles vivem uma vida de inutilidade dos seus pensamentos. E é interessante isso, porque nós aprendemos algo que, na prática, nos ajuda tremendamente na nossa experiência com Deus, Os nossos pensamentos, porque os pensamentos produzem ações e ações produzem um caráter. Então, se nós quisermos realmente modelar o nosso caráter, devemos começar com os nossos pensamentos proveitosos. Então, aqui Paulo destaca isso, E também encontramos aqui um texto muito interessante da palavra de Deus, que é aqui em 2 Coríntios 10, aqui o versículo 5 diz o seguinte: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Interessante, então, na nossa experiência com Deus, nós temos que aprender a levar os nossos pensamentos cativos à presença de Deus, E o salmista também, ele nos diz lá no finalzinho do Salmo 19, ele diz o seguinte, que os meus pensamentos sejam agradáveis a ti, ó Deus, Então, essa questão dos pensamentos é algo central, Toda vez que um pensamento mal vem à nossa mente, devemos levá-lo cativo a Jesus, E o que acontecia com os gentios? Eles viviam nessa inutilidade dos seus pensamentos, e o que acontecia? Eles perderam a sensibilidade do pecado, É muito semelhante à lepra. A lepra é uma doença, que é um símbolo do pecado. Por quê? Porque a lepra, na verdade, ela é uma mancha, que começa, ela fica insensível. E ela vai aumentando, tomando conta do nosso corpo, E o que acontece? A lepra, a pessoa se corta, faz, o tecido vai ficando podre. E o que acontece com isso, A pessoa não sente nada. Vai adormecendo. E o pecado é da mesma forma, Com o pecado, a gente vai perdendo a sensibilidade. E o que acontece é uma inversão de valores. Algo que era considerado errado, parece que não é tão errado assim, e o que é certo, agora começa a parecer que é errado, Então, a inversão de valores em que nós vivemos. Então, diz o seguinte, o comentário de Ellen White aqui, Patriarcas e Profetas, fala sobre isso, dizendo o seguinte: é assim que o maligno ainda hoje procura nos levar à ruína. Antes de um cristão cometer abertamente um pecado, há um longo processo de preparo no coração, que o mundo não vê. A mente não desce repentinamente da pureza e da santidade para a depravação, a corrupção e o crime. Leva tempo para degradar aqueles que foram formados à imagem de Deus, até um estado brutal e satânico. Somos transformados pela contemplação. Alimentando pensamentos impuros, o ser humano pode educar sua mente de tal maneira que o pecado que antes lhe causava aversão acaba se tornando agradável. E ele diz mais o seguinte, e na nossa relação com as pessoas, ao nosso redor, precisamos mostrar que, assim como Cristo, ele nos ensina, com Cristo, nós desenvolvemos ódio pelo pecado e amor pelo pecador. Mas quando estamos sem Cristo, o que acontece? Nós temos amor pelo pecado e passamos a odiar os pecadores, Então, realmente é uma mudança de atitude que muda totalmente a nossa vida. Por isso devemos ficar alertas para vigiar os nossos pensamentos e vigiar o nosso coração e entregá-los todos os dias na presença de Jesus.
que possamos ter um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus.